Olá, igreja! Sejam bem-vindos a mais um devocional da nossa campanha Fogo no Altar. Meu nome é Viviane e hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso devocional, que o tema é As consequências de andar no caminho do mundo. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 20. Diz assim: se vocês abandonarem ao Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. São muitas as consequências de nós andarmos no caminho do mundo. E se você for decorrer todo o capítulo 28, a partir do 15 até o 68 de Deuteronômio, você vai encontrar inúmeras consequências do que é andar longe do caminho do Senhor. Mas hoje eu quero destacar com vocês três. A primeira que eu quero destacar é o afastamento de Deus. E para isso a gente vai ver a história de Saul nesse momento. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos diz assim: tendo-vos retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. O Senhor havia dado um comando para Saul, porém Saul não obedeceu a esse comando de Deus e, pelo contrário, ele preferiu tomar suas próprias decisões e achar o que era correto para si, e fazendo isso, ele afastou a presença de Deus dele, porque o Senhor ele não habita onde existe o pecado, e onde há o pecado o Senhor não pode habitar. Ou seja, o afastamento de Deus não é porque Deus quer isso, mas é uma consequência do pecado. Toda vez que você peca, você se afasta de Deus, é um fato. A segunda consequência que eu quero compartilhar com vocês é a morte espiritual. Em Romanos 6, 23, na parte A, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, não se engane, o pecado ele sempre vai gerar morte. E andar no caminho do mundo é pecado. E a terceira consequência que eu quero falar com vocês nesse momento é a morte física. Vem primeiro o afastamento, depois vem a morte espiritual e por fim vem a física. Nós podemos ver isso na mesma história de Saul. No capítulo 31 de 1 Samuel, diz como é que foi a decorrência da sua derrota. Ele se viu sem saída. E a única opção que na cabeça dele ia funcionar era ele se lançar contra a espada e tirar a sua própria vida. Ou seja, não se engane, o pecado ele sempre vai produzir morte. A princípio você pode achar que está tudo bem, que está tudo ok, mas no final o pecado ele sempre vai produzir morte, ele gera tristeza e a tristeza ela gera morte. Então, se assim como Saul, você um dia andou com Deus, caminhou com Ele e hoje você pode estar até dentro da igreja mesmo, vivendo com o Senhor, vindo para os cultos, mas você vive longe dos caminhos do Senhor em relação às escolhas que você tem feito, você não tem consultado o Senhor para tomar as decisões da sua vida. Hoje eu te convido a um arrependimento, a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude no Senhor. Deus nos chamou para vivermos um relacionamento com Ele diário, constante, e esse é a nossa motivação, o nosso combustível para viver. E com isso você encontra um sentido para a sua vida. Então, assim como Abraão, um dia quando ele ouviu a voz de Deus, ele de imediato obedeceu. Que assim sejamos obedientes ao que o Senhor nos diz. Lembre-se, os princípios que Deus nos deu, eles são inegociáveis. Não existe eu vou fazer isso e aquilo não. Isso aqui eu posso fazer, aquilo não. Os princípios, eles não são para serem escolhidos, eles são para serem vividos. Então decida hoje viver aquilo que Deus tem para você. Nesse momento, se você pode, quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nesse momento eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela pode discernir todo o pensamento humano. Cada um, Senhor, que nesse momento me ouve, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja convencendo da Tua justiça, do pecado, do juízo. E que o Senhor traga a eles, Senhor, convicção de que Tu és com eles e que Tu podes, Senhor, transformar a vida deles. E que a partir de hoje eles podem tomar novas decisões no Senhor. E para que eles possam viver outra história trilhada no Senhor, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe poderosamente. Decida hoje viver a vida abundante que Deus tem disponível para a sua vida. Em nome de Jesus.